Oi, bom dia a todos do sétimo ano. Eu venho aqui com vocês na segunda aula falando sobre a América pré-colombiana. Por que pré-colombiana? Porque é em referência, ao momento da história do continente americano de povos que ainda não tiveram contato até então, com a chegada do Cristóvão Colombo, que vai representar a chegada dos espanhóis no continente americano. Então, você vai ter inúmeros povos que vão viver no continente americano e eu quero situar para vocês até então quais são e as suas influências até então. Então, de 1000 anos a 300 anos antes de Cristo, você tem a formação do grupo dos Olmecas, tá? Onde fica o estado do México hoje em dia, o país México, tá? Fica até então a representação dos Olmecas. Eles vão ter uma grande influência cultural, eles são a base do pensamento dos povos que vão viver nessa região do México, tá? Eles vão ter a sua religiosidade também, que vai influenciar muito a cultura dos povos que vão viver ali posteriormente. Dos anos 300 depois de Cristo a 700 depois de Cristo, surgem os teotihuacanos, que vão construir grandes centros urbanos, ou seja, se um vem influenciando culturalmente, religiosamente, os teotihuacanos, eles constroem grandes centros urbanos que vão expandir essa cultura até então da região e vai expandir a questão da religiosidade também. De 300 a 1000 anos depois de Cristo vai ser o assunto de hoje, inclusive os maias vão possuir cidades-estados, e vão ser excelentes construtores, vou citar exemplos disso até então para vocês. De 600 a 1000 anos depois de Cristo, na região do Peru, fronteira com a Bolívia, vai habitar no Lago do Titicaca. Muitas vezes aparece na televisão povos que ainda vivem nessa região, que tentam manter uma cultura semelhante, que vai ser a dos tihuacanos, que vão viver ao longo desse lago Titicaca e vão buscar a sua sobrevivência aí, baseada principalmente na agricultura. Você não tem uma pecuária muito bem formada na região aí até então, na questão de bovinos. O principal meio de transporte é a ilhama, até então você não tem cavalos na região do continente americano, então a principal atividade desses povos é a agricultura, e uma agricultura baseada no cultivo da mandioca, uma agricultura baseada no cultivo do milho. São os principais meios de alimentação desses povos. Não quer dizer que seja só isso, mas é a principal fonte alimentícia até então para eles. De 970 a 1160 depois de Cristo surgem os toltecas. É um povo nômade guerreiro. Sai da região ali do Texas, sai da região ali de Los Angeles, vai para a região do México e ali se estabelecem. É um povo nômade, mas que no entanto vão se estabelecer na região do México, que é uma região extremamente influente culturalmente, que eu já tinha citado. Os Olmecas é daquela região, os teotihuacanos são daquela região, e de banda aqui você vai ter os maias também ali naquela região, e você tem os toltecas chegando na região e tentando conquistar o seu espaço ali. São extremamente guerreiros e conquistam o seu espaço e permanecem até o ano de 1160 depois de Cristo. Os astecas, eu vou falar nas próximas aulas, é um povo guerreiro também, esse sim na região do México também. Ele é posterior aos que eu já citei, basicamente. Ele, na região do México, ele é um povo guerreiro, extremamente imperialista. Nas suas práticas rituais religiosas, por exemplo, eles vão sacrificar muitos seres humanos ali na região, principalmente para cultuar os seus deuses, e por isso que eles precisavam expandir o seu império, não só por causa disso, porque eles também tinham o comércio muito bem desenvolvido na região. Não só os astecas, mas todos os que eu já citei até agora também tinham as suas
zonas comerciais muito bem desenvolvidas, tinham suas cidades, já estavam muito bem formados como civilizações. Bom, os Incas, por fim, surge de 1200, vai até 1523 depois de Cristo. É o maior império até então construído. Vai ocupar cerca de 3.000 quilômetros de extensão. Para você ter uma noção, é da região do Equador até você chegar no final do Chile, basicamente. E ele vai acumular várias culturas até então, e eles vão ser excelentes construtores também, vão construir templos religiosos que vão porque é uma região ali dos Andes, é uma região que basicamente você tem muitos terremotos, vários terremotos, e assim você tem templos muito bem elaborados que quando os espanhóis chegam na região derruba o templo, mas não derruba os alicerces que vão ali em cima do alicerce vão construir suas igrejas. Então, só para você ver a excepcionalidade dos construtores que eram os Incas. Tá? Aqui nesse mapa para vocês, verde escuro e verde claro são os indígenas que habitavam aqui no Brasil. Aqui você divide em grupos dos tupis, verde escuro, e dos Gês, verde claro, né? Os Incas é a parte em amarelo do Império Inca aqui, ó, onde você vai ter várias culturas que vai formar o Império Inca, que eu falei que é da região do Equador até o Chile. Os Maias em rosa, a essa região ali no sul do México que eles vão ocupar. O Império Azteca mais acima, tá? Os Olmecas é o verde, o verdezinho ali em cima da palavra Maias, tá? E abaixo da palavra Teotihuacan, que são também outros grupos que vão se formar, se estabelecer ali nessa região, tá? Aqui você tem também ao norte os grupos indígenas até então que vão se formar na América do Norte, os Sioux, Iroquês, Apaches, Comanches, e mais ao norte você tem os chamados Inuits, que nós conhecemos como Esquimós, ok? Aqui é só o mapa para de como que era a situação aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. É estabelecido por vários estudos uma estimativa que aqui havia no continente americano, desde onde os esquimós até a região da Patagônia ao sul da América do Sul, você tem uma estimativa que existia 80 milhões de habitantes até então, antes da chegada dos europeus. Bom, a cultura maia vai ser a cultura que vamos estudar até então. Quais são as principais características? Primeiro você tem que saber a sua localidade, né? Que aqui você tem o Golfo do México, a região sul do México, a parte amarela onde está escrito Yucatán, Campeche, Belize, né? Norte da Guatemala. É essa região que os maias ocupavam. É um povo extremamente inteligente, um povo que vai formar cidades-estados com culturas semelhantes umas das outras, não quer dizer que elas eram desunidas, elas eram unidas. O total de todas as cidades-estados vai formar 2 milhões, um conjunto de 2 milhões de habitantes, uma sociedade extremamente complexa, ou seja, estratificada, possui os sacerdotes, os artesãos, os mercadores, né? Entre outros grupos, o rei, a nobreza, é uma sociedade que vai praticar o comércio, a agricultura, então é uma sociedade muito bem organizada. Os camponeses vão trabalhar para o governo, para a construção de obras públicas, muito semelhante, né? Se você for lembrar do Egito Antigo, da região da Mesopotâmia, vai templos, ruas, palácios, vários monumentos, tá? Como forma de pagamento de impostos até então. As inovações que eles vão provocar para a sociedade da época vai ser na astronomia, com a construção de um calendário que vai ter 365 dias, muito semelhante ao dos nossos dias. Se você for comparar
todos os calendários produzidos até então e comparar com o nosso, né, atual, esse calendário maia é o que é mais preciso até então. E eles vão construir um sistema de numeração muito bem desenvolvido, que eu vou mostrar a seguir, que ele vai conter a ideia do zero, que até a Idade Média na Europa, nesse momento, não existia a representação do número zero, não existia essa ideia de colocar o número zero, e os maias já tinham inovado isso muito antes, tá? Dentro do período da Idade Média. Um sistema de numeração e a escrita também deles vai ser baseada em hieróglifos, que eu vou mostrar aqui na próxima página, que aqui você tem, por exemplo, sistema de numeração. O número 1 é representado por um ponto, tá? E você, através do ponto e do traço, você vai fazer o conjunto de todos os números dos maias. O traço representa o número 5 e a combinação de dois traços vira o número 10. E abaixo do número 19 você tem um círculo. Esse círculo é uma representação de uma concha e ele é a representação do número 0 até então para a sociedade maia. A escrita maia aqui, você tem ela muito bem desenvolvida, tá? Onde alguns historiadores e arqueólogos vão enumerar cada hieróglifo com uma semelhança à letra que nós temos hoje em dia, tá? O templo de Kukulcán, lá fica no vale de Yucatán, sul do México, onde eles vão construir pirâmides, né? Tem um formato de pirâmide esse templo, mas ao invés de ele ser um túmulo igual à era do faraó, ele é um templo de culto aos deuses até então da época dos maias, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até mais!